Chegou o grande dia, a mensagem de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. São Mateus, capítulo 15, verso 18, verso 19. Provérbios, capítulo 5. Ouvintes deste canal, chegou o grande dia. Alerta, alerta, ouvintes desta mensagem. Deus abomina o adultério. Deus condena o adultério. Disse o Senhor ao salmista Davi: a espada nunca sairá da tua casa. Alerta, alerta, ouvintes deste canal. O dia chegou. Esta mensagem que vai ser narrada. Todos que ouvirem esta mensagem jamais serão inocentes. Diz as Escrituras: se eu não tivesse vindo, vós não teria pecado. Mas agora que eu vim, não tendes desculpa mais do vosso pecado. Alerta, alerta, Jesus está voltando. Inscreva-se neste canal. Jesus tem uma palavra para a tua vida. Família Pentecostal, Deus é amor. Assembleia Renovada Presbiteriana, igrejas plantadas nesta terra. Prestai atenção agora nesta mensagem e Deus nos abençoará. Lembrai-vos do apóstolo Pedro, que nós não seja como o cachorro que volta ao vomitado. Que Deus vos abençoe. Inscrevam-se no canal e Cristo nos abençoará. Alerta, alerta, Jesus está voltando. A paz do Senhor Jesus, ouvintes desta página, deste canal. Que Deus os abençoe a todos os inscritos, a todos os liderados, pastores, congregados, todos aqueles que têm se ajuntado para a salvação e não para a condenação. Saúde a todos para vencer a peleja, vencer a guerra. Saúde a todos para vencer as batalhas desta vida. Povo de Deus, hoje, dia 10 de novembro de 2020, chegou o dia desta mensagem que está na minha garganta, nos meus pensamentos desde o ano de 2007, povo de Deus. Eu passei a grande prova por dedicar-me tanto à obra de Deus, né? Glória a Deus, passei uma grande provação. A provação de Oséias não é fácil, é uma provação árdua, é uma provação que arrebenta. É como se arrancasse o teu coração e colocasse um outro coração, funcionando menos ainda do que o teu ou o meu coração já estivesse funcionando. Então, povo de Deus, vamos à palavra de Deus sem perder tempo.
em nome de Jesus Cristo. E você que sentir no teu coração de se inscrever, não só de ouvir a mensagem, mas se inscreva, né? Que esta mensagem chegue às multidões que esperam pelo livramento de Deus e a reconciliação de todas as famílias, em nome de Cristo Jesus. Então vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2. Vamos lá então em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, no seu versículo 22. Capítulo 2, versículo 22 da segunda carta de Pedro. Leia. Glória a Deus, povo do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, povo consagrado de Jesus, povo que Deus tem santificado na sua palavra. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26, versículo de número 11. Vamos lá, povo de Deus, leia. Então tá aí, povo de Deus, Provérbios 26, verso 11. O que Pedro apregoou lá no capítulo 2 da sua segunda carta, versículo 22. Amém? Louvado seja Deus, povo do Senhor. Agora a palavra em Êxodo, capítulo 20, o versículo 14. Amém? Todos sabem, né, do meu testemunho que me falta um pedaço, né, da minha língua. Eu já contei o que aconteceu com a minha vida, amém? Há muitos anos atrás. Então, às vezes, as palavras não saem perfeitas, amém, povo de Deus? Mas está aí, ó. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Está ali, ó. Leia com bastante atenção, lá, ó. Glória a Deus, amém, povo de Deus. Louvado seja Deus. Agora, povo de Deus, ouvintes deste canal, São Mateus, capítulo 15, o versículo 18 e o versículo 19. Leia. Agora leia o 19. Então aí, ó, povo de Deus, o próprio Jesus falando abertamente com o povo o que procede do coração do homem. Tá aí, ó, você está lendo, tá? Por isso nós não somos inocentes, povo de Deus. Olha ali o 18. Então tá aí, ó, povo de Deus, o verso 19. Você está lendo, tá? Nós não somos mais inocentes, amém, povo do Senhor? Agora vamos à mensagem de Deus. Povo de Deus, povo consagrado, então você leu ali Provérbios, capítulo 26, versículo 11. Você leu ali Pedro, né? A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 22. Você leu também, glória a Jesus, Êxodo, capítulo 20, verso 14. Você leu São Mateus 15 também, 18 a 19. Então, povo de Deus, povo do Senhor, quando Jesus Cristo falou que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou no seu coração. Mas como que acontece essa impureza, povo de Deus? Você lembra do salmista Davi? Você lembra desse grande guerreiro de Deus? Foi um homem esplêndido, né? Um homem, como os dizem, né? Fabuloso. Um homem que
descia a espada, ele era um homem, um guerreiro de Deus, um santo, né? Um coração voltado mesmo para a obra de Deus. Só que povo do Senhor, quando ele deixou da batalha, o pecado se aproximou dele. Salmo 51. Ele estava diante do pecado. Não é porque ele estava na varanda, não é porque ele podia estar no shopping, ele podia estar no supermercado, ele podia estar numa praça, ele podia estar numa rua, ele podia estar numa esquina, ele podia estar dentro do carro, numa bicicleta, ou ele podia estar fazendo uma caminhada, ou ele podia estar olhando uma vitrine, ou ele podia estar ali tomando um sorvete, ou comendo um cachorro quente, sei lá. Mas ele estava na varanda da sua casa, ali, despercebido. E aí a mulher sai nua, né? Vou falar declarado já, porque muitos são maduros, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, então a mulher saiu nua, saiu pelada, né? Tomar banho no pátio da sua casa. E o homem que tinha o coração segundo a vontade do Senhor, bateu o zoião, né? Ficou zoiudo, né? Lá na garota, ficou lá engoldando o olho na moça, né? Vendo ela se banhar, lavar a sua intimidade ali diante dele, e ele ficou lá que nem disse ali o apóstolo Pedro, né? Babando, né? Então, povo de Deus, que coisa, né? Que coisa, povo de Deus. É um negócio assim, até sufocante de falar, né? Muitos acham bom, nossa, né? Muitos falam cardápio novo, carne nova, né? Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 8, portanto agora aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vice-versa também é a mulher. A mulher também, glória a Deus, desejou aquilo ali. Então tem muitas mulheres que se vestem despidamente, uma saia apertada, uma saia justa demais, e entra na igreja e joga o cabelo para um lado, e joga o cabelo para o outro, até parece que tem piolho no cabelo. Às vezes parece que é uma incomodação, e joga o cabelo para cá, e dá uma olhadinha por baixo, e dá uma olhadinha por cima, e dá um sorrisinho não sei para quem, e faz gesto, e faz aquilo, e isso vai tentando o homem. E o homem também tenta a mulher, porque às vezes tem irmãos, né, que vão na igreja com a calça bem apertada, e como diz um pastor amigo meu, né, com o pacote, né, estourando para fora, né, que nem diz um pastor amigo meu, né, que já teve em muitos países, né, sem vigilância nenhuma, povo de Deus, e acaba causando a tentação da carne, povo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que cometer agravo, certamente receberá agravo. Então, povo do Senhor, nós vemos que a palavra do Senhor está nos orientando. Então o salmista Davi ficou ali, engoldando o olho da mulher, e quando ele foi lá para o seu deleite, lá para o seu banquete, ele resolveu chamar o seu amigo, né? O mordomo, o copeiro, aquele que servia o rei. Olha, vai lá e chama a fulana para mim. Ó, leva um bilhete para ela, manda um zap lá, né? Põe uma mensagem no Face, ela só não fala que fui eu, viu? Fala que foi outro. Então, povo de Deus, e isso aconteceu com o salmista. Então nós vemos que depois que ele consumou o pecado, que ele errou, né? Que o pecado consumado gera morte, segundo Tiago, né? Que o pecado consumado dá luz e gera morte. Então, povo de Deus, então agora o salmista Davi, ele se sente um homem, um sacrilégio diante de Deus. Ele escreveu o Salmo 88 arrebentado, tá? Ele é arrebentado, meus amigos são treva. A Bíblia diz que as crianças zombavam de Davi. A Bíblia diz que os bêbados faziam canção com a vida de Davi. Povo de Deus, quão ultrajante foi. E aí quando vem o profeta Natã, seu amigo, né, pela revelação do Espírito Santo, disse: olha, rei, tem um julgamento para você aí, ó, sobre um homem que tinha só uma ovelha, e o amigo dele tomou a ovelha dele e ainda matou o amigo. O que esse homem merece? O que esse homem merece? O salmista Davi ficou valentão, ficou de pé. Quem é o homem? Chamou os mais fortes lá do exército, aqueles que tinham a espada mais ágil, afiada para cortar o homem. E aí Natã teve que falar que aquele homem era ele. E é o que está acontecendo na igreja, povo de Deus. É o que está acontecendo, e muitos vão ler daqui a pouco Romanos, né? Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22.
Então, povo de Deus, então nós vemos ali que o salmista infringiu a lei. E quando vem o machado de Deus para cortá-lo, Deus não pôde cortar porque não tinha outro para colocar no trono. Mas se tivesse, povo de Deus, Davi não teria sobrevivido. Ele jejuou pela criança, fez de tudo, mas não era isso que Deus queria. Aquela criança foi salva para a glória de Deus, amém? E então, povo de Deus, quando eu vejo o salmista agora arrependido, né, ali, a criança não sobreviveu. Deus tirou aquele fruto porque foi um pecado de sangue duplo. Se ele tivesse só coabitado lá com a Betseba, talvez a misericórdia de Deus alcançasse o salmista, mas ele não, ele cometeu 2 pecados. Ele cometeu o homicídio e cometeu o adultério ao mesmo tempo. Hoje, povo de Deus, ninguém mais sabe o que é o adultério. Hoje ninguém mais entende o que é adultério. Quando tem uma blitz, você prende um carro e fala placa adulterada, né? Você vai comprar algo numa loja, num coisa de materiais, você nota que o preço foi adulterado, sai nos jornais. Então hoje, né, a palavra do Senhor, que era tão poderosa, ela foi se desfeita, né? Hoje tem documentos adulterados, né? Identidade, CPF, muitas coisas adulteradas. Então o homem comparou a santa palavra de Deus, né, colocando essas palavras também no materialismo, nessas coisas aqui da terra, em placa de carro, em alimentos. Nossa, adulteraram lá o chassi de tal coisa, e fizeram isso, e mudaram isso e aquilo. E a Bíblia diz também, lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 18, que ai daquele que adulterar essa palavra também, ai daquele que omitia a verdade do povo, e é o que está acontecendo. Esse dia tinha um irmão bem nervoso, um irmão que é casado de volta e não sei o que, e os irmãos da Deus e Amor são muito salgadão, porque não sei o que. E eu falei, irmão, você pode casar com 1000 mulheres se você quiser, você pode ter 1 milhão de mulheres se você quiser, mas a salvação já não tem, povo de Deus. Por que não tem? Porque a Bíblia diz que o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A sua é uma mulher só, não é 2. Então, povo de Deus, então ali o capítulo 19 de Mateus, que não é questão dessa mensagem, ali fala que quem pode suportar aquela palavra, que suporte. Veja, o Senhor está falando para suportar, tá? Ele não está falando assim para a pessoa, não, vai e arrume outra. Arrume outra, irmã, viu? Ah, não deu certo, arrume outra, não. O Senhor está falando quem pode suportar aquela palavra, que suporte. E quem não pode, quiser casar, que case. Mas o julgamento de Deus vai acontecer sim. O juízo de Deus vai alcançar as tais pessoas que praticam os tais atos. Porque o Senhor abomina, está escrito em Provérbios lá, que o Senhor odeia o adultério, mas se as crianças errarem, a correção vos fará com que eles voltem um arrependimento. Então quer dizer que o Senhor trata como criança aqueles que cometem o pecado de adultério. Deus é misericórdia, Deus é amor, povo de Deus. Tem pessoas que cometeram o delito, mas já se arrependeram. Só que tem pessoas que, glória a Deus, continuam julgando. Não digo que o cônjuge fique falando. O cônjuge pode falar porque ele tem o direito para a pessoa não voltar a errar. O cônjuge tem o direito sim, a Bíblia diz, eu vou mostrar para vocês em Provérbios e Eclesiastes também, eu vou mostrar para vocês ali, e vou mostrar já, povo de Deus, para que essa mensagem seja uma mensagem que venha logo trazer a realidade do que está acontecendo. Então vamos à palavra de Deus, eu vou mostrar Eclesiastes ali, e vocês vão tomar por conhecimento a cobrança do lar e da família. Louvado seja Deus, povo do Senhor, povo consagrado, engrandecido seja Deus. Então tá aqui, ó, Eclesiastes, tá? Ó, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, leia. Ó, então veja aqui que você está lendo aqui, ó. Deus vai pedir conta, tá? Do passado, do presente e do futuro. Deus tá, você está lendo aí, ó, tá? Louvado seja Deus. É o Espírito Santo bradando na terra com todas as famílias nesse dia 10 de novembro de 2020. Louvado seja Deus. Então, povo de Deus, eu quero exemplificar a palavra do Senhor para todos vocês. Louvado seja Deus.
Povo do Senhor, povo de Deus, o que é exemplificar a palavra de Deus? Então, quando às vezes o marido, vamos supor que a esposa não foi fiel no casamento, e eles reconciliaram. Aí o marido fala para a esposa: ó, só não vai me trair de volta, viu? Não vai me lograr de volta, por favor. Aí a esposa do irmão que errou fica braba. Você fica todo dia falando a mesma coisa, você fica todo dia me incomodando, você não me perdoou. Você fica me jogando na cara meu passado, do que eu fiz, do que aconteceu. Por que você fica fazendo isso e mais isso, falando para mim? Lembre que você leu Eclesiastes 3, versículo 15. É o próprio Deus cobrando todo dia da mulher infiel que logrou o marido um dia na sua vida. Então, o marido é usado por Deus, não é pelo inimigo, não. O diabo é acusador. Acusador é quando você não faz nada e ele te acusa, tá? Essa é acusação, povo de Deus, não confunda as coisas. Acusação por você não roubou, mas a pessoa fala que você roubou. E você chora: eu não roubei, por favor. Não, sou inocente, meu Deus. Me largue, me solte, me deixe, né? Eu quero ir embora, eu não fiz isso e tal. Isso é acusação. Agora, quando a pessoa fez, não é acusação. É o próprio Deus cobrando da pessoa. Vamos supor, o marido não foi fiel para a esposa. Aí Deus usa a boca da esposa, pode ser católica, apostólica, renovada, assembleia, presbiteriana, cristã, pode ser quem for. Aí Deus usa a boca da mulher e fala para o marido: por que você está pondo essa camisa? Ó, não vai me trair de volta, homem. Homem, você já me fez eu chorar, você fez eu sofrer. Aí o homem, ele pega e fica nervoso, fecha a mão e taca-lhe a mão na cara. Ele quebra os dentes, ele quebra a fuça. Ô mulher, eu já falei pra você, eu não vou fazer mais. Por que você me incomoda? Por que você fica me cobrando direto? Mas não é o próprio Deus que está usando a boca dessa mulher, desse marido, para cobrar. Então isso é cobrado. O povo de Deus, teve um pastor que falou para mim assim, falou assim: olha, meu irmão, é melhor passar 1 ano de banco que uma eternidade no inferno, tá? Ouvintes desse canal, então, povo de Deus, essa cobrança é o próprio Deus que abre a boca do marido traído, da mulher traída, para cobrar dia e noite. Nós não sabemos, nós não andamos com as pessoas, povo de Deus. É isso que muitos não entendem, povo do Senhor. Nós não andamos com as pessoas, nós não saímos com elas, nós não sabemos. O pastor está pregando, daqui a pouco ele vai embora, sabe se levou embora ou não. Nós não sabemos se o presbítero foi para casa, nós não sabemos se o jovem, se a moça, se o pastor, se o evangelista ou missionário foi pular. Nós não sabemos, povo de Deus. A Bíblia diz que o inimigo anda rodeando como um leão, bramando, procurando a quem tragar. E quantos que estão sendo tragados nesse laço que está escrito em Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. Como você leu em São Mateus, ali no capítulo 15, verso 18 e 19, que do coração procedem maus pensamentos, adultérios, prostituições, blasfêmias, que contaminam o homem. Você leu ali Eclesiastes, o 3, o verso 15, Deus cobrando. Então, não é que a mulher está acusando, não. Povo de Deus, não é que a mulher está acusando ali o marido, não é que o marido está acusando a mulher, não. É Deus cobrando da pessoa, cobrando para que a pessoa não faça mais, para que a pessoa não cometa de volta esse erro gravíssimo. Então Deus fica cobrando. Se imagine, povo de Deus, se nós se achamos atormentados pela palavra de Deus, imagine estar no inferno de noite queimando, e o demônio falando: você adulterou, você adulterou, você adulterou, e o fogo queimando, e a pessoa: ai, socorro, ai, me tirem daqui, me ajudem, por favor, não, e por que eu não aceitei Jesus? E por que eu não fiquei com Jesus? Por que eu troquei a minha esposa? Por que eu troquei a minha esposa? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E o diabo: você fez. Isso, povo de Deus, é o tormento do inferno. Eu fiquei arrebatado 12 horas. Eu sei o que eu estou falando, povo de Deus. Eu sei o que eu estou falando. O pecado do abrasamento é um pecado leve. Só qual que é o pecado do abrasamento? O pecado do abrasamento é a masturbação, tá? Eu vou falar declarado, povo de Deus, tá? Porque se fecham em igreja, se fecham em reuniões e tratam de carnalidades, como nós passamos uma vez uma grande prova, numa grande reunião que nós fomos, que só passaram só bobagem, só coisa que não agradou os olhos de Deus, tá?
E todo mundo ficou afadigado, cansado, virou piada, virou coisas horríveis numa grande reunião. Então, povo de Deus, eu falo para todos vocês, ouvintes deste canal, da Igreja Deus e Amor, será que não tem alguém nos púlpitos da igreja aí, em falta com Deus? Será que muitas doenças, muitos liderados estão doentes porque estão ocultando alguma coisa do povo de Deus? Que a pessoa está no hospital e nunca é curada? A pessoa está lá gemendo e volta e sai e volta e... Será que não tem alguma coisa escondida, povo de Deus? O Espírito Santo de Deus revela e não se engana pela sua palavra. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, povo de Deus. Então a cobrança do marido, da mulher traído ou traída, é para que o marido ou o marido infiel ou a esposa infiel não volte a cometê-lo, povo do Senhor. Glória a Deus, povo de Deus. Esse aqui é um prato, ó, tá? Vamos supor que eu fiz uma janta bem caprichada, né? Uma janta bem com bastante tempero, tal. E eu pego e venho a vomitar nesse prato, e os que estão olhando vão ver eu vomitar nesse prato aqui, ó. Eu vou vomitar nesse prato, né? Exemplificando a palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu vomitei nesse prato, então eu vou lavar ele diante das pessoas que foram convidadas ali para jantar, amém? Espero que você tenha um estômago forte aí, né? Segura a janta aí, segura o almoço, segura o café aí para não, né, não dar náuseas aí. É um negócio bem nojento. Então eu vomitei nesse prato aqui, ó, né? Vomitei valendo, né? Aí eu pego o sabão, o melhor sabão, né? Melhor detergente. Pego uma esponja novinha diante dos que estão convidados ali para jantar. E eu lavo esse prato, enxago ele na água quente, ponho na batedeira que lava a louça e faço isso e ponho lá e jogo ácido e faço de tudo um pouco nesse prato aqui, tento limpar ele. Aí eu tiro um belo prato de comida, né? O mais bonito, bastante carne, bastante salada, e vou servir para as pessoas. Quem será que vai pegar esse prato que eu vomitei, povo de Deus? Quem será? Você leu ali a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, tá? Quem será que vai querer pegar, comer nesse prato aqui, povo de Deus? Quem será? Quem que é o candidato? Quem que é a candidata que vai querer pegar isso aqui, povo de Deus? É o que o Espírito Santo de Deus está revelando, povo do Senhor. Infelizmente, glória a Deus, as pessoas têm trocado o evangelho por poucas coisas, né? Então, na verdade, povo de Deus, povo do Senhor, povo abençoado, que Deus vos dê saúde e me dê saúde também para vencer. Então você viu ali uma parábola, um exemplo, e é o que está acontecendo hoje, povo do Senhor. Hoje muitas pessoas estão ganhando dinheiro com a vida sentimental das pessoas, e não só ganhando dinheiro, que às vezes as irmãs, muito simples, muito humildes, as irmãs, estão passando problemas, né, terríveis na família. Às vezes o esposo não procura mais a irmã não procura mais o esposo, e como disse um pastor também, a irmã não se esconde, o irmão não se esconde, né, para a mensagem não ficar muito salgada, né, para a mensagem não ficar muito dura, né, porque duro é ouvir esse discurso, diziam os ouvintes de Jesus Cristo na congregação, né. Então o povo de Deus, e o que acontece? Então a irmã chega ali pro líder: olha, irmão, a minha vida, irmão, não passa por isso, por aquilo e tal, e tal, e tal. E se o liderado for espiritual, a carne dele está mortificada, né? A carne dele está mortificada, então ele vai ouvir a irmã, né? Como se fosse uma notícia que, né? Mas tem muitos que se interessam pelo caso das irmãs. E o que acontece? Muitos caem com Bíblia de estudo, caem no laço do adultério, infelizmente. 2016 abalou tudo. Eu chorando na mensagem: você tem que perdoar a tua esposa, você tem que perdoar a tua esposa. E de repente aquele que estava pregando, deu-se um maior escândalo. A mulher pedindo oração por liderado, contando a sua vida. E o homem já faz uma proposta de um dinheirão para que ela fosse lá
conhecê-lo, né? E já partir pro basquete, né? Então, povo de Deus, aí a gente fica pensando, é aquilo que Jesus disse, povo de Deus. Ouçam o que eles pregam, ouça o que eu estou pregando, mas não faça o que eu faço. O que eu faço? Eu vou para o ministério da oração, às 6 horas da tarde, às 7, não sei quantos que fazem isso, comendo 3, 4 vezes na semana. Eu vou para o ministério da oração, a igreja pentecostal Deus de Amor, que Deus levantou aquele homem que está lá longe, lá, né, com a sua esposa, no ano de 1962, trazendo o ministério da oração para nós queimar a carne na oração, para nós queimar nossa carne no jejum, na consagração, para que caia por terra as ferramentas do pecado. Então, povo de Deus, então a Bíblia diz: mortificai o vosso corpo na terra, para que Deus possa fazer instrumento para a sua obra. Povo de Deus, essa mensagem dá mais ou menos umas 2 horas, 3 horas de mensagem, tá? E eu não vou prolongar muito, porque o tempo já está curto. Mas, povo de Deus, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Então lembre, muitas coisas que têm acontecido diante dos ministérios, né? Tem muitos irmãos também na igreja que estão passando a vida sentimental ruim. A esposa, né, não liga mais para ele acha uma irmã na igreja. Ai, irmã, minha irmã do céu, olha, sabe, a minha garota, a minha disjuntora, né? Eu chego em casa, ela vai dormir, vira as costas para lá. E a outra irmã, se não tiver com o corpo na santificação, a irmã começa a ferver. E a irmã quer virar enfermeira, né? Quer cuidar do doente. E assim também tem irmãos que querem virar enfermeiro, querem cuidar da doente. Então, povo de Deus, é necessário mortificar a carne, né? Salmista Davi estava a todo vapor, né? A todo vapor. E o que aconteceu depois? Nunca mais a espada saiu da casa dele. Assim como Deus deu um raio na cabeça de Caim, né? Deu bem certo na testa dele para ficar marcado aquele raio, né? Na casa do salmista Davi foi uma espada. O Senhor disse: a espada nunca sairá da tua casa. Então Adonias se levantou, Absalão, os filhos de Davi morreram, o reinado foi dividido, né? Quanto sofrimento! O salmista Davi teve que fugir, né? Teve que escapar para não morrer. Então, povo de Deus, que nós esteja no óleo, no Espírito Santo, para vencer. Porque que muitos casamentos têm acabado às vezes por causa do ciúme. O espírito do elogio é o espírito do adultério. Eu já contei, conto de volta. O irmão casou com uma moça bem bonita, né? Muito bonita a moça, que o irmão casou. A moça tem profissão, né? É formosa, é dedicada no lar. Aí chega um amigo do irmão lá na igreja, não estou falando no mundo, na igreja, né? Aí esse irmão chega e fala assim: ô irmão, você casou com uma mulher bonita, hein, irmão? Ô irmão, hein? Teve sorte, irmão. Mas só uma coisa, irmão, te falo: cuide bem, senão vem outro e pega. Pronto. Foi a primeira palavra, o espírito de elogio, o espírito do adultério começa a trabalhar nesse casal. Aí o irmão chega na casa, a irmã vai pentear o cabelo, o irmão já fica: você está penteando o cabelo? Não, estou penteando o cabelo aqui só, eu vou deitar. Por que você está passando esse creme no rosto? Ah, não, é para tirar o excesso né? De alguma coisa da cara. Aí a irmã vai lavar roupa. O que você vai fazer lá fora? Eu vou lavar roupa. Aí vira, o casamento começa a se destruir, porque aquela palavra, espírito de elogio, e aquela palavra de desconfiança entrou no coração desse homem, e agora essa irmã não tem mais paz para nada, e o casamento vai se destruindo. É a mesma coisa a irmã casou com um homem, um empresário, um homem que tem um suporte bom, tem uma vida estável, né? Às vezes casou com um homem simples, mas também formoso, né? Inteligente e tal. Aí chega a amiga chega: ô irmã, você teve sorte, hein? Casou com um bonitão, casou com um pão, né? Pãozão desse aí. Só que cuide desse pão, desse homem, senão vem outro e pega. Pronto, essa irmã vai para casa desnorteada. Aí chega no marido: o que aconteceu? Mas está com bicuda, hein? Uma mulher, ela estava te elogiando, você não tem um caso com ela, não, é?
Tá louca, mulher? Que é isso? Tá me desrespeitando? Que é isso? Sou homem de Deus, sou pregador, sou um obreiro, sou um evangelista, sou um missionário. Pare com isso, mulher. Aí esse irmão, o obreiro, vai orar para as irmãs. A irmã fica lá no banco, lá só mirando as irmãs para grudar no cabelo. Ou faz escândalo na igreja, chama a atenção do marido da frente de todo mundo, né? Já vai saindo na frente, eu já vou indo, depois você vai. Hoje eu não tô suportando ficar aqui na igreja, porque o espírito adultério e elogio já entrou para destruir. Porque o espírito de elogio é o mesmo espírito de adultério que destrói famílias, povo de Deus. Então, eu fui arrebatado, eu chego a tremer, povo do Senhor, sabe? De contar isso, mas eu tenho que contar. Amém? Então, repreenda, a partir de hoje, em nome de Jesus, fala, sai. Sai no nome de Jesus, sai. Porque tem que sair no nome de Jesus, povo de Deus. Tem, no nome de Jesus tem que sair. Afastar. Então, por isso o Senhor está falando ali em São Mateus capítulo 15, tá? No verso 18, do coração procedem maus pensamentos. Então pessoas mal intencionadas vêm elogiar às vezes a esposa do irmão, o marido da irmã, para o casamento ser destruído. Iam acabar os filhos no orfanato, ou com a sogra, ou com o sogro, ou vice-versa, ou ambos parar na rua, sem destino nenhum, povo de Deus. Então, povo de Deus, povo consagrado de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho é essa, povo do Senhor, tá? Quando Jesus veio a esse mundo pregar o Evangelho, ele falou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Certo homem um dia disse que o inimigo existia antes de Deus. E a Bíblia fala que na terra só havia trevas. Mas o Senhor disse, haja luz, e houve a luz. E quem que criou depois? O anjo que caiu, os que caíram, foi Deus. Então o povo de Deus é uma coisa muito horrenda, muito horrível, né? Glória a Jesus. Então que sirva de aio, como disse o apóstolo Paulo, essa mensagem, para que quando chegar o dia da tentação, muitos serão tentados, diz o Apocalipse, muitos vão ser tentados. Talvez, meu irmão, você nunca foi tentado no teu trabalho, na igreja. A irmã nunca foi tentada, às vezes, na igreja, ou no trabalho, ou na rua. Às vezes, irmãs recebem, né, algum mexe, né? As irmãs na rua, as irmãs ficam tudo envergonhadas, tudo sem jeito. Isso acontece, é uma coisa, uma rotina. Os homens também, às vezes, as mulheres mexem, né? Manda assobio, manda um tchauzinho, manda pedir o número do fone, às vezes. Então, povo de Deus, isso é um negócio que acontece aí fora. Mas o cristão, o crente, aquele que já é lavado e remido. Eu não estou falando para aqueles que não aceitaram Jesus ainda, viu, povo de Deus? Você católico, apostólico, você que está ouvindo esse canal, fica tranquilo, amém? Quando você aceitar Jesus e batizar nas águas, todos os pecados são perdoados, todos. Não fica um pecado sem ser perdoado. Deus perdoa todos. Basta você levantar a mão e dizer, eu te aceito, Jesus. Hoje eu me arrependo dos meus maus caminhos, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas fraquezas, e te aceito como meu único Salvador. Aí você vai no ensinamento do batismo, o pastor ensina, o presbítero ensina, o diácono, o evangelista, né? As irmãs mais sábias da igreja, as mais idosas, as mais experientes vão ensinar você, minha irmã. Os irmãos mais experientes vão ensinar os irmãos a batizar e como se comportar na presença de Deus como servos e servas de Deus arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, povo de Deus, você que ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, o dia que você tomar, não importa o pecado que você fez, Deus lhe perdoa. Essa mensagem que eu estou falando é para nós que já conhecemos a palavra de Deus, porque está demais, povo de Deus. Está demais as contendas, as brigas, né? Irmãos desconfiados da esposa, desconfiança, né, de Deus, esposa desconfiada do marido, e é folia no Zap, é folia no Facebook, povo de Deus. Cadê a confiança em Jesus Cristo? A Bíblia diz lá nas cartas do apóstolo que aquele que é nascido de Deus não peca, e o maligno não lhe toca, e aquele que tem o Espírito Santo também não vive pecando, povo de Deus. Se você aceitou Jesus para ir morar no céu, acabou. Quem que vai contrariar a tua vida? Quem que vai contra os preceitos de Deus? Se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, quem que pode tirar isso do teu coração? Eu perdi meu casamento porque eu consagrava a minha vida, eu tinha que pregar na sexta-feira. Então combinava com a minha, né, com a minha garota, eu combinava, né, com ela, ó, eu vou
pregar sexta-feira, culto de libertação, né? E eu tenho que consagrar minha vida. Então começava segunda, terça, quarta, quinta, né? Ficava 4 dias no óleo, né? Na sexta-feira eu pregava, entregava a revelação. Quando chegava na sexta-feira de noite, né? Como eu falei no começo da mensagem, já viu aquelas pessoas que metem os 2 pés no peito já para jogar lá do outro lado da rua? Mais ou menos isso. A pessoa tava bicuda. Daí, mulher, fique com os crentes. Vai lá com os crentes lá, vai lá com o pastor. Peça para dormir na casa do pastor. Vai dormir lá com o pastor, vai dormir lá. Fala, o pastor tem um quartinho para você lá. Então, povo de Deus, isso aconteceu na minha vida. Mas eu tinha um compromisso com o povo e tenho um compromisso ainda. Eu nunca mais achei que ia voltar na igreja, eu ia pregar o evangelho, porque, povo de Deus, eu sempre punido. Ó, irmão, Deus me deu uma revelação. Certa vez na igreja tinha um pastor chamado, eu vou falar só o começo do nome, Paixão, o nome do irmão, tá? O nome dele, o sobrenome dele é Paixão mesmo, tá? E eu falei para esse pastor da igreja Deus é Amor, nosso pastor. Falei, pastor, o Senhor me revela aqui, ó, que é para o pastor tirar o cobertor dos obreiros. O irmão vai passar uma luta, mas Deus dará vitória pro irmão. O irmão falou, ei, irmão, quem que falou isso para você? Eu falei, o Espírito Santo me revelou. Deus não revela isso. O diabo pegou você, não sei o quê. E no culto de ceia, o irmão me escancarou no meio da igreja. Me escancarou. Tem um baixinho, gordinho aí, que falou um negócio para mim puxar o tapete dos obreiros. Não era, para tirar o cobertor dos obreiros, que queria passar uma prova, mas Deus daria vitória. Então, o povo de Deus, louvado seja Deus, e eu ali, falando do poder de Deus, e né, fui punido, fiquei sem a Santa Ceia. O que aconteceu dali 30 dias? Um obreiro que profetizava, que revelava. O diabo caía no banco, ele falava, queima! O diabo caía, corre lá, obreiro, pega lá, traz pra cá. Forrava de pessoa endemoniada. Uma irmã obreira que eu profetizava, orava por revelação. O que aconteceu? Os 2 caíram, né, na amassadeira. Os 2 caíram na forma da amassadeira, né? E vocês já sabem o que aconteceu. Aí o pastor desesperou. Eu fiquei 1 mês, 2 meses sem aparecer na igreja, que eu estava sem a Santa Ceia. E eu em casa, esperando em Deus e orando, e eu chorava muito. Aí eu apareci lá na igreja, o pastor me viu, manda chamar aquele baixinho que ora com o traseiro levantado para cima, que eu dobrava o joelho na igreja. Vocês já viram que tem irmãos que chegam na igreja e põem a testa no chão e fica com o traseiro levantado para cima, né? Eu ali orando, chorando, meu Deus, que misericórdia, Jesus, aleluia, 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 Jeová, tenha misericórdia da minha alma, meu Deus, oh glória, Senhor Jesus. Aí a irmã bateu no meu ombro, irmão, o pastor quer falar com você, rapidinho. Aí eu fui lá chorando, ô pastor, amém, paz do Senhor, irmão. Eu queria falar com o irmão me perdoa, a gente é falho, né, irmão, e o irmão vigia aí, irmão, né? O irmão estava certo a sua revelação, né, irmão? O irmão vigia aí com as coisas de Deus, porque, irmão do céu, olha, eu vou te contar para você o que aconteceu aqui na igreja. Sabe aquele pastor, sabe aquele homem de Deus lá que profetizava, que entregava a revelação, sabe, irmão? Eu sei, sabe aquela irmã também que caía fogo do céu quando ela abria a boca? Pois é. Os 2 caíam num fogo estranho agora, irmão. Tá feia a coisa agora, irmão. Ora aí, irmão. Ora aí, irmão. Ora por mim, irmão, para Deus também me ajudar. Então, povo de Deus, né? Então, que Deus tenha misericórdia de tudo nós, povo do Senhor. O cristão, ele é muito humilhado. Tem irmãs que vivem consagrando. Tem irmãos, consagração, povo de Deus. Não é o jejum. Consagração você trata lá com a tua esposa. Ó, esposa, eu vou ficar 5 dias no óleo. Você vai respeitar esses 5 dias? Vou. Vai chegar no 4º dia que a irmã vai estar com os olhos lá, nem de coruja, né? Mas no 5º dia, venceu a prova, né? O irmão entrega a consagração de Deus. Ó, já entreguei. Aí, como diz Pedro, coabitai com sabedoria, né? Coabitai com sabedoria, para que nada impeça as vossas orações, para que Satanás também não entre no meio da família. Então, povo de Deus... Então, povo de Deus, para que o adversário não entre no meio da família, povo de Deus. Louvado seja Deus. Então é necessário, igreja do Senhor, povo de Deus. Veja, quantos homens de Deus que estão no altar. Ó, tem uma irmã pregando, era um congresso ali. Veja a responsabilidade da irmã.
cheia do Espírito Santo, os homens consagrados. Ali está ali, ó, o pastor Liel, está ali o pastor Cornélio, os irmãos de Deus, dirigentes, homens de Deus que têm família, tudo. Então, para que, povo de Deus, que as irmãs vão na igreja com saia curta para tentar os pastores, né? Tem irmãs que vão com saia bem curta para ficar bem lá na frente, lá mostrando às vezes o que não é para mostrar, turbando. Às vezes os pastores nem pregam direito, tem que ficar olhando para a parede, ou para o teto, ou para o lado. Ou ele dá graça quando tem um obreiro em cima do altar para ele poder estar falando com aquele obreiro para desviar o olhar. Assim são irmãos também, que tem que ser vigilante, povo de Deus, para que não caia no laço da tentação da carne. Então, povo de Deus, essa é a realidade, povo do Senhor. Está aí, ó, vários homens de Deus, ali uma mulher pregando, uma missionária pregando a palavra de Deus. Então, povo do Senhor, nós somos carne, mas se nós mortificar nossa carne, nós venceremos o pecado. O apóstolo Paulo encontrou uma guerra em Éfeso. Em Éfeso ele pregou lá e disse que a luta não era contra a carne, mas era contra Satanás. Amém. Aí ele chegou lá em Gálatas, quando ele estava no final de Gálatas, ele falou que lá o espírito combatia contra a carne e a carne contra o espírito. Então já mudou a pregação, povo de Deus, já mudou. Então que nós, povo do Senhor, esteja sempre atento ao que o Senhor tem de melhor para nós. Amém? Espiritualmente, que a pessoa pensa comer um churrasco, comer uma boa carne, um bom macarrão, essas coisas são passageiras, povo de Deus. Eu estou falando no sentido espiritual, igreja do Senhor, amém? Então, povo de Deus, assim como eu estou nessa foto aqui com o rosto virado, nós temos que virar o rosto para o pecado, tá? Não ficar encarando o pecado. A Bíblia diz a prostituição é para fazer o quê? Fugir. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos à palavra de Deus. 2 Pedro, louvado seja Deus, glória a Jesus, vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20. Leia a palavra de Deus. Então aí, ó povo de Deus, o Espírito Santo revelando, orientando, exortando a igreja, demonstrando com diligência, para que nós não se torne pior do que nós já era, pior, 1000 vezes pior. Está aí, ó, o verso 20. Louvado seja Deus. Eu creio que você está vendo, eu estou vendo só uma nuvem na minha frente. Louvado seja Deus. Agora o versículo de número 21. Leia. Glória a Deus. Olha, ó. Olha, povo de Deus, está bem clara a palavra de Deus, amém? E aqui o versículo 22, que foi lido bem no princípio da mensagem aí, ó. Tá? Tá aí, ó. Amém? Louvado seja Deus, povo do Senhor. Então, para fechar a mensagem dessa noite, em nome de Jesus Cristo, aqui está, ó. Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22. Rogo vossas orações, povo de Deus. Tenho uma saudade de voltar a ler a Bíblia. Meu Deus, vocês não sabem. Então, leia aí, ó. Olha aí, povo de Deus, ó, a correção do Espírito Santo para nós pregadores que se achamos grande coisa aqui na terra. Eu tenho teologia, eu tenho bibliologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho anel, tenho livros na parede, mas não tem bom diante do pecado, não. Não tem, povo. Se você não correr, você cai do cavalo. Amém? Então tá aí, ó, versículo 21. Você tá lendo aí, ó, tá? Agora vamos ver o 22. Ó, o verso 22 aí, povo do Senhor Jesus. Leia.
Então aí, ó, povo de Deus, a correção do Espírito Santo para todos nós pregadores, tá? Não é para membro, não é para membro da igreja, é para liderados, esses dois versículos, 21 e o 22 de Romanos capítulo 2, amém? Tá aí, ó, povo de Deus, tá? Louvado seja Deus. Então, povo de Deus, já finalizando já a mensagem do Cordeiro de Deus, já nessa noite, essa é a primeira parte da pregação da palavra de Deus, tá? Essa é a primeira parte ainda, porque eu ainda não preguei Provérbios capítulo 5. Então você, meu irmão, minha irmã, já vai lendo lá Provérbios capítulo 5, tá? Porque nós vamos pregar ainda, eu vou pregar, eu falo nós, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tem que estar conosco na mensagem. Se não tiver, povo de Deus, tá? Pode pegar e, né? Como diz, tem que aceitar Jesus de volta, povo de Deus. Então, povo do Senhor, quero contar esse fato que aconteceu. Eu fiquei parado na fé em 2012 e 13. Voltei em 2014 para a igreja. Então tinha um programinha, né? Não sei se ouviram falar de um tal de Marcelo, né? Que era da Rede Record, tá? Eu quero contar para vocês isso, que tem que contar, porque os mentirosos não vão entrar no céu, tá? Então ali, ele contando uma história, aquele que falava lá, corta para mim, né? Corta para mim lá, tá? Vocês já entenderam quem que é, né? Ele descansou já, né? O saudoso Marcelo, tá? Então, povo de Deus, tinha um rapaz, ele contando a história. Tinha um rapaz que ele trabalhava o dia inteiro, então ele gostava muito de ficar na casa assistindo lá as coisas, né? E a mulher dele falava, eu vou ali com a minha amiga e eu já venho, tá? E todo dia quase ela fazia isso. E um dia ele chegou muito cansado do serviço e a mulher dele convidou ele, vamos sair hoje? Falou, não vou sair, então vou sair com a minha amiga, posso? Colocou uma roupa lá qualquer e foi e saiu com a amiga. Quando deu 3, 4 horas, mandaram chamar ele na casa. Falou, olha, a tua mulher tá morta no terreno baldio. Ela foi achada morta lá. E é para você ir lá reconhecer o corpo. E ele foi às pressas, chegou lá. Aí ele foi saber o que tinha acontecido, né? O amante lá, assim contava aquele homem, aquele narrador daquele programa, que o amante não gostou da roupa que ela estava vestida, né? E a estrangulou e a matou. Então o pecado de adultério, de traição é isso aí, tá? E a Bíblia diz que aqueles que vão à sua casa morrem, né? Morrem espiritualmente e fisicamente também. Então, povo de Deus, minha irmã, meu irmão, casais, famílias que estão aí, né? Sofrendo, passando por lutas, né? Agradeça a Deus por essa prova, por essa luta, por essa cobrança direto, né? Às vezes teu companheiro fala, por que pentear o cabelo? Por que você está se arrumando? Porque ele está cuidando de você, né? Mas cuidar demais não presta. Só Deus vai julgar o homem e a mulher naquele dia. Então, povo de Deus, louvado seja Jesus, né? E também, às vezes, a mulher cobra bastante do marido, porque põe essa camisa, porque passar esse perfume e tal, e fica ali, né? Mas é o próprio Deus usando essa mulher, e é o próprio Deus usando esse marido também para chamar a atenção da esposa, e a esposa chama a atenção do esposo, para que ambos não caiam na desgraça do mesmo pecado novamente. É o próprio Deus, lembre de Eclesiastes 3, verso 15. Deus pedindo conta do passado, do presente e do futuro, povo de Deus, amém? Então, povo do Senhor, eu fico muito grato a Deus por esse momento, né? Na presença do Senhor com todos vocês ouvintes, né? Aguente, suporte essa palavra, né? Suporte, irmão, mas eu estou numa outra família e tal. Vá orando a Deus. Deus conhece todas as coisas, né? Deus não é um Deus carrasco, não, povo de Deus. Deus não é um Deus, né? Deus, ele está esperando que a gente levante a mão e peça perdão, misericórdia. E quem sabe Deus tenha misericórdia, como diz Tiago, arrependei-vos, né? Chorai e lamentai-vos, né? De duplo ânimo, alimpai as mãos, pecadores. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. E Deus terá, povo do Senhor. Deus terá sim, em nome de Jesus Cristo. Ele terá misericórdia de todos nós. Então essa é a primeira parte da mensagem, povo de Deus. A mensagem é muito grande que Deus me deu, né? É necessário dar um tempo que eu vou postar amanhã ou depois, lá pelo dia 12 ou 13, já esteja esse vídeo aí, esse áudio, essa mensagem. Deixe teu comentário, seja espiritual, não seja
bárbaro ou estúpida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, você não me dá de comer, é você que paga a minha luz, a minha água. Não, Deus está cuidando da tua alma. O Senhor, Ele é o pastor dos pastores. Leia lá o Evangelho de João, né? Capítulo 10, verso 10, tá? E a Bíblia diz lá em João que o Senhor é a porta. Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. Então aquele que é de Deus ouvirá a Deus, amém? Então, ouvintes desse canal, já não quero, né, já ficar cansando voz, porque foi uma mensagem, né, de muita expressão, pedindo graça a Deus, misericórdia em cada intervalo para que essa mensagem chegasse até vocês. Então, povo de Deus, eu tenho dificuldade em falar, todos sabem, eu tomei um chute na boca, né, e um pedaço da minha língua foi jogado no vaso sanitário, no pronto-socorro da minha cidade, isso no ano de 97 para 98, eu tomei um chute na boca, perdi 2 litros de sangue, e perdi um pedaço da minha língua, né, já para mim não pregar o evangelho, né, mas só que Deus deixou ao menos um pedaço para me pregar. Amém? Então louvo a Deus, né? Só tenho 9% de visão, furaram o meu olho para me ajudar também, né? Mas povo de Deus, eu quero glorificar a Deus pela presença de todos vocês. Foi uma bênção falar com todos vocês. Orem por mim, pela minha família, orem. É muito triste a traição, é muito triste, tá? Não é a mesma coisa, mas pode ser a mesma coisa se Jesus estiver no meio da família, tudo volta a ser como era, amém? Haverá bonança no meio da família, alegria, não aquela alegria que tinha, mas uma alegria agora com a presença de Deus, mais melhor do que a alegria de antes, porque a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Essa é a realidade da vida, essa é a realidade do evangelho. Então vamos fazer uma oração a Deus agora, entregando essa mensagem, esse culto, né? Você que vai ouvir, você vai chorar, você vai gemer, mas você vai levantar uma pessoa, um gigante, forte, firme na presença de Deus, e vai voltar a fazer a obra de Deus, vai levantar a cabeça e vai cuidar dos teus afazeres, e vai ver que Jesus te ama, e te ama, e te ama, e deu a sua vida para poder te salvar, e para poder nos perdoar. Que Deus nos abençoe, louvado seja Deus. Então, povo de Deus, esse aqui é o número do WhatsApp, né? Você que queira oração, que eu ore pela tua família, eu vou orar sim, né? Louvado seja Deus. Só esperar aparecer ali. Glória a Jesus. Glória ao bom Deus. Eu creio que já vai aparecer. Ele demora muito para exemplificar aqui, povo de Deus. Aí apareceu lá, ó. Glória a Deus aí, ó, tá? Ó. Olha o número. O DDD é o 042, amém? 042 é o DDD, tá ali o número, tá? Ó. O grupo de oração é Deus me abençoe, tá? No WhatsApp. Então você vai ali, né? Glória a Deus, você pode pedir oração. Nós vamos orar, vamos se unir na oração, povo de Deus, tá aí o número ali, ó, tá? Ali, ó, tá? Então o número ali bem pertinho ali, ó, né? Lá, ó. Então o DDD é o 042, tá? Então tá ali o númerozinho, né? Se grifa lá. E nós vamos estar orando, vamos estar clamando, e Deus vai abençoar todos nós, amém, povo? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai amado, Deus maravilhoso, Deus vivo, eu entrego nas tuas mãos agora, Pai, esta família, essas vidas, meu Pai, a qual vão ouvir essa mensagem. Alcança-se, Pai, esta mãe que está chorando, esta criança, esse filho está com saudade do pai, essa criança está com saudade da sua mãe, esta avó tem saudade do neto, da neta, este avô tem saudade, Pai, do seu filho que está longe, da sua filha. Deus soberano, visita os órfãos, viúva, visita teu povo, Pai, a diretoria da Igreja Deus e Amor, liderados, congregados, assembleianos, renovadas, meu Deus, mormons, Jeovás, Brasil para Cristo, né? Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Nós não sabemos orar, muitas das vezes, Senhor,
Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, misericórdia, porque nós, meu Pai, ainda, meu Deus, precisamos, meu Pai, Deus eterno, aprender muito mais, meu Deus, da Tua palavra, porque o caminho é estreito, Pai. O cristão, ele não anda, Pai eterno, de pé para entrar no céu, ele anda de joelhos, meu Pai. E a cada dia o caminho se torna mais apertado, meu Deus, eu creio. Espírito Santo, famílias que estão ouvindo esta mensagem, que o poder de Deus esteja convosco, ainda que com lágrimas, com gemido, você ouve essa verdade, mas saiba que a palavra de Deus é remédio para os ossos, é cura, é poder, é justiça em vossas vidas, na minha vida, no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos, das minhas filhas, liderados, congregados. Senhor Jesus, meu Deus, aleluia, meu Pai, que Teu Espírito Santo, que Teu poder sarador, meu Pai, esteja nessas vidas, meu Deus, Pai. Nós clamamos, oramos, imploramos a misericórdia divina do Senhor, meu Pai. Meu Deus, tenha compaixão e piedade, meu Deus. Trabalha, envolve, Jesus, este homem, esta mulher na Tua presença, e que a Tua palavra soberana, aleluia, esteja, Pai, em nós. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra tem poder. Meu Deus, purifica-nos, ó Pai. Consagra nossa carne, nossas orações, para que nós venha vencer o pecado, a injustiça, a maldade, a iniquidade, a maledicência, a discórdia, a porfia, a jactância, a ignomia, para que nós permaneça na Tua presença, meu Deus. Senhor Jesus, tenhas compaixão e misericórdia. A Tua palavra nos fala, meu Deus, que é melhor, meu Pai, obedecer do que sacrificar. Eu já oro pelo pastor Lorival de Almeida, a sua esposa, Pai, seus filhos. Alcança a diretoria da Tua igreja, Teu povo, Pai, os congregados, aqueles que um dia irão congregar na igreja e aqueles que já estão congregando, meu Pai. Deus, seca a Tua igreja, seca o Teu povo, Jesus, que clama o Teu nome e ora agora nesta hora. Abençoai, dai vitória, dai a bênção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Alcança a evangelista Maria Lorena, alcança, Pai, os ouvintes deste canal com a cura, com o milagre. Meu Deus e meu Senhor Jesus, confirmai a vitória, a bênção e o milagre, Deus. Estamos nas Tuas mãos, crendo, confiante, meu Pai, que venceremos, assim como o Senhor venceu, nós também iremos vencer as batalhas da vida, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço. Deus, abençoa todos quantos, meu Pai, vão receber esta palavra, confirmai a vitória, em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, ouvintes deste canal, que Deus abençoe a todos vocês. Sou grato à vossa presença, sou grato a todos vocês, amém? Povo católico, apostólico, povo que tem aí percorrido vários lugares, pastores liderados, aqueles que estão em outros países, estão em outros continentes, outras tribos, outras línguas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E até a próxima oportunidade para a segunda parte desta mensagem. Apenas hoje foi só a primeira parte da mensagem, mas tem uma segunda parte, e Deus vai falar com todos nós, porque nós precisamos de Deus. Amém? Somos carentes de Jesus na nossa vida. Então que Deus abençoe. Saúde, firme na rocha, povo de Deus. Pastor Fábio Lúcio, Pastor Luiz Carlos, pastores, ouvintes, que Deus abençoe vocês em todos os lugares da terra. Que Deus abençoe Irmã Ireni, diretoria da igreja, Pastor Luiz Rubio, Pastor Odair Gomes, homens de Deus, mulheres de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Lorival, saúde, firme na rocha, pastor. O pastor vencerá sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.